Hoje nós precisamos falar sobre o Kevin. Precisamos falar sobre Kevin foi escrito em 2003 pela Lionel Shriver e adaptado em 2011. A personagem da mãe é interpretada pela Tilda Swinton. Tilda Swinton. O livro é contado através de cartas da mãe Eva para o pai Franklin e ela vai recapitulando todo o relacionamento deles, né, desde o comecinho que eles se conheceram, e o nascimento do filho deles, o Kevin, e enfim, até os dias de hoje que ela tá. O filho deles é um menino que com 16 anos atirou em vários alunos na escola e matou 11 pessoas. Então, a história de assassinatos que realmente ocorreram, como em Columbine e outras crianças, né, adolescentes, que também fizeram essa mesma coisa, são mencionados aqui nessa história. Inclusive, ele teria feito o assassinato que ele fez do filho dela, teria sido, acho que algumas semanas antes dos tiros em Columbine, né? Então, como se tivesse ofuscado um pouco do prestígio dele nos jornais. Mas o que eu acho mais interessante nessa história é que esses assassinatos são só um pano de fundo, porque o principal mesmo é como ela vai tentando entender por que isso aconteceu, e desde o começo, quando ela engravidou do Kevin, como ela teve que lidar com isso e como ela sentiu que desde antes dele nascer já tinha alguma coisa errada com ele. Esse aqui não é um livro super de ação, assim, que você vai ficar... Eu, apesar de que eu li ele rápido e eu queria saber a continuidade, algumas pessoas falam, ele não tem plot nenhum, porque, enfim, não tem uma coisa que vai criando um clímax, né? Mas é mais pra você analisar o envolvimento psicológico daquela família, né? O embate que eles tinham e a própria dificuldade que ela tinha de lidar com o Kevin, e ao mesmo tempo descobrindo aos poucos que eles tinham muitas coisas igual um ao outro. Ele é um livro que você fica um pouco frustrado de ler, assim, não de o livro não te saciar, mas que as coisas que acontecem vai te dando uma agonia, assim, você vai ficando... sabe? Porque é como se ela estivesse vendo tudo e ninguém desse bola para ela, principalmente o marido dela, que ele endeusa tanto o filho deles, ele é aquele pai que dá apoio, que tá lá sempre pra tudo que o filho quer, enfim, quer conversar e não sei o que lá, e ela vê como o Kevin manipula o pai, e enfim, ele vai fazendo um monte de merda, uma coisa atrás da outra, assim, durante anos, né? Ele vai fazendo algumas coisas e ela vai vendo indícios de que, sabe, ele era um sociopata, assim, que ele totalmente manipulava o pai, e ela conseguia ver através disso. O Kevin, quando estava com ela, ele era verdadeiro. Então ela ficava louca, porque ela estava vendo as coisas erradas, ela queria punir o Kevin, e todas as vezes que ela achava que o pai ia finalmente ver quem ele era, o pai nunca enxergava isso. Então ela fica muito solitária, assim, sabendo dessas coisas. E é uma coisa muito angustiante você acompanhar esse sofrimento dela. E ela vai contando tudo isso através das cartas. E eu achei muito interessante a maneira como ele é escrito, porque ela começa a carta contando como é que tá o dia dela e tal, o que ela fez. E aí ela volta, ela emenda aquilo numa etapa da vida deles, em acontecimentos que, enfim, aconteceram com o Kevin e com eles como casal. Então ele é muito bem construído, assim, tanto que ela começa falando deles como casal, aí depois ela começa falando, e ela vai intercalando isso da época que ela tá agora vivendo, que o Kevin já tá preso, e quanto, né, as histórias antigas. Então ela vai meio que crescendo, assim, te dando todo o contexto do que aconteceu e enfim, de quem são essas pessoas. O que eu achei muito interessante também é a batalha que ela trava com ela mesma pra ter esse filho, porque isso me fez pensar que isso que esse livro se passa nos Estados Unidos, então a princípio ela, por lei, ela teria o direito de não ter o filho dela, mas ao mesmo tempo existe uma pressão interna e social
de que para avançar no próximo ponto, virar a página da sua vida, o que você tem que fazer depois de 30 anos é ter um filho. E a gente vai vendo esse processo dela achar que é aquilo que ela tem que fazer, mas ao mesmo tempo ela não quer, ela não está preparada para isso, ela sente que ela não quer se abdicar, porque ela tem tudo certo na vida dela, ela é uma pessoa que criou a própria empresa e ela vive muito bem disso, ela viaja o mundo inteiro, sempre fez isso, sempre teve muita liberdade, então para ela se sentir aprisionada, ela se sente roubada por ter esse filho, né, o Kevin, e que é uma criança que desde que nasceu rejeita ela. Então, desde o parto é muito sofrido assim a relação dela com o Kevin. Então eu fico imaginando assim, isso que ela estava num país em que ela podia escolher não ter tido, né? E mesmo assim ela se sentiu na obrigação. Faz questionar muito de quando você tem uma escolha, você ainda precisa fazer, mas imagina se você não tivesse a escolha, né? E eu acho que esse livro tem uma abordagem muito realista em relação ao que é um sociopata e um serial killer. Porque eu sempre tive muito interesse sobre entender, né, a psicologia desse tipo de pessoa, o que leva a pessoa a fazer isso. Eu já li algumas coisas a respeito, tenho uma enciclopédia dos serial killers que tem cada história surreal, assim, você... que tem de errado, né, numa pessoa, que leva ela a fazer isso, que chavinha ali, ou que peça está faltando dentro dela. Mas eu sei que existe também um glamour em volta desses personagens. Tem vários seriados, tem vários filmes. Eu gosto muito de Dexter, por exemplo. Eu sei que agora também tem o seriado do Hannibal. Enfim, vários outros filmes e tal, que glamorizam essa ideia desse sociopata, que é um cara que ele é inteligentíssimo, ele está em cima da sociedade, enfim, quase que dá uma coisa... se ele fosse o herói da história, né? E a forma como ela conta aqui, ela constrói o Kevin, você não gosta dele, sabe? E ele é inteligente, e ele é uma pessoa desprendida, e digamos assim, ele veria além das nossas próprias emoções que a gente sente, as mesquinharias que a gente se apega, mas ele não é legal, sabe? Ele não tem esse glamour que é construído, enfim, na mídia, né, sei lá, de que a gente está acostumado a ver em vários outros filmes e outros livros, inclusive. Quando você lê, por exemplo, em Cold Blood, que é A Sangue Frio do Truman Capote, você tem também a sensação de que você quase gosta dos assassinos, sabe? Você quase se apega a eles pela forma que foi escrito. Então eu achei essa abordagem muito interessante, e sendo do ponto de vista da mãe, que é o sofrimento dela de ver, né, o que o filho fez e o que ela acaba sofrendo depois disso, e quais são as consequências para a vida dela e a culpa que ela tem, e ela não sabe ao certo se ela foi responsável por isso, ela não sabe quem culpar e ela não sabe por quê. Então essas são questões que vão ser discutidas aqui dentro, que você vai acompanhar o embate da mãe de não aceitar que ela não consegue amar o filho dela, que ela tem dificuldade de querer aquela criança, de a depressão pós-parto durar a vida inteira dela com relação com o filho dela, e todas as tentativas que ela tem, né, que ela tenta se aproximar dele, ela tenta ser uma boa mãe, o que ela deveria fazer, nunca dá certo, é sempre frustrante, ela passa a gostar ainda menos dele. Então tem esse questionamento também de mãe, de tipo, por que eu não consigo, ter alguma coisa errada comigo, né? Por que eu não consigo gostar dele, por que ele é assim, enfim. Ele tem sim umas surpresinhas ali no final, que eu pensei que, quando eu tava lendo assim, eu pensei, talvez possa ser isso, e aí depois eu falei, ela fala uma coisa meio ambígua, e aí eu falo, não é isso não. E aí no final meio que se confirmou, assim, mas não que eu tivesse descoberto, assim, mas foi uma surpresa, assim, foi um pouco chocante. Mas eu, enfim, gostei bastante, assim, dessa leitura. Mas eu não sei se vai interessar todo mundo, assim, porque é um pouco pesado, né? Enfim, uma leitura meio melancólica, angustiante e
mas levanta umas questões muito interessantes, e eu acho que pra mim, principalmente sobre a maternidade. Bom, eu li esse livro em português e aí eu tenho pequeníssimas considerações a fazer, tá? Eu tenho esse livro, já vai fazer uns 4 anos que eu tô me enrolando pra ler, eu pedi ele de Natal e nunca li, e aí eu resolvi finalmente ler. Então assim, o livro estava intacto, tá? Não tinha mexido nele antes, e eu fiquei incomodada porque várias páginas aqui, eu até marquei aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar isso, não sei se vai isso aparecer. Não vai, acho que vai estourar. Mas enfim, são várias páginas em que no meio da letra tá falhada. Várias. Tipo, como se tivesse tirado um xerox e não fica aparecendo, mas letras vai apagando. Então eu pensei, gente, como assim? Esse livro não foi barato, né? E, sei lá, tem 4 anos só, nunca foi mexido e tá com as letras apagadas. Como assim, sabe? Isso é muito falta de cuidado na hora de você fazer uma impressão, uma edição que não foi barata. Acho que lá, na época foi uns R$40, R$45 pelo menos. Então, sabe, é grana pra você investir numa coisa que é pra durar, sabe? Pra você poder ler mais de uma vez, o negócio tá ali. E aí eu tive também umas micro problemas com a tradução. É claro que eu não sou tradutora, então eu não tenho nenhum cacife para falar sobre isso, mas é só que como eu tô acostumada a ler inglês, principalmente se o original for em inglês, se não for tanto em português, você vê assim umas traduções que você fica, ninguém fala isso. E aí quando eu penso em inglês eu falo, faz sentido, né? E aí eu também fui ler alguns reviews depois no Goodreads, e eu vi que várias pessoas falavam que as cartas dela tinham uma linguagem assim muito, como se ela fosse meio metida, assim, né? Que faz sentido com a personagem, tá? Que ela é muito arrogante, assim, ela se vê acima de todos os americanos, porque ela tem uma origem armênia, apesar dela ter nascido nos Estados Unidos, ela tem uma origem armênia, então assim, ela vê os Estados Unidos como um puta dos arrogante, e ignorante, bando de gordo, e ela, enfim, ela tem essa ideia, como ela viajou o mundo inteiro também, ela acha que os americanos veem os Estados Unidos como o melhor país do mundo, só que nunca saíram dos Estados Unidos, né? Então ela tem toda essa visão assim, e eles dizem que ela escreve as cartas dela de uma forma muito arrogante, com umas palavras assim, que são muito, tipo, por que você está usando essas palavras tão difíceis, sabe? Muitas pessoas falaram, americanos, acredito eu, porque estavam pessoas falando inglês, que eles tiveram que ficar olhando no dicionário várias vezes, porque ela usava umas palavras e uns neologismos que, enfim, não acabaram até travando um pouco a leitura. Eu não vi nada disso aqui, tá? Então no livro em português você não tem nada disso, dessa forma dela falar, que seja, enfim, se sentindo superior, ou com neologismos, nem nada, assim. Eu achei super fluido e não teve nenhum vocabulário que fosse uma coisa mais complicada e mais ousada de se ler. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!